Oi, gente! Estamos aqui no mais um bate-papo transformador. Hoje estamos aqui com meu amigo pastor Jeremias, do Ministério Graça e Fé, o qual eu faço parte, tem essa honra, né, de estarmos, adoramos e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com um tema: o propósito da igreja nos tempos atuais. Fica à vontade, pastor Jeremias. Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Pastor Everaldo, né? A minha gratidão por estar aqui hoje, nessa noite, participando dessa mesa tão especial, tão bacana, né? Eu fico feliz, quero te agradecer a Deus, né? Por esse momento tão especial e agradecer ao pastor também pela oportunidade de estarmos aqui conversando, falando sobre o propósito da igreja nos dias atuais, né? Que é muito importante para nossas vidas. É um tema que devemos estar, né, enfatizando nos tempos de hoje, porque está chegando o momento de Cristo vir buscar a sua igreja. E como nós estamos posicionados para ir para a glória com Ele, né? É verdade, né? É, Hoje mesmo eu estava separando um versículo e nos fala em Mateus, capítulo 5. Só vou deixar aqui para a gente Uhum. começar conversando. Capítulo 5, versículo 13, que vai nos dizer assim, né? Vós sois sal da terra, né? E o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. E eu achei muito interessante esse texto, esse tema, porque o sal da terra, nós fazemos a diferença, né? E se o sal ele não deu sabor, para nada mais presta, né? Então Verdade. nós somos considerados pela palavra, por Cristo, como sal, né? Aonde dá o equilíbrio, aonde dá o sabor, né? Aonde faz a diferença, né? Então hoje nós estamos plantados e fomos colocados para fazer a diferença, aonde nós estamos morando, aonde nós estamos trabalhando, onde nós estamos vivendo, como sal, como verdadeiro sal, né? Esse é o Essa terra. propósito, né? Equilibrar, né? Dar sabor e equilibrar, né? Um Exatamente. alimento sem sal não Não, tem não gosto. tem gosto, não tem sabor, né? E salgado E demais demais também não funciona, né? E- é o propósito, né? Que Cristo veio para equilibrar, né? Exatamente, trazer esse equilíbrio, né? Nem mais nem menos, é equilíbrio, né? E nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Na igreja, fora da igreja, aonde nós estamos, nós temos que mostrar que Deus é na nossa vida, né? As pessoas têm que sentir essa necessidade, sentir essa vontade de conhecer esse Deus que nós estamos vivendo, né? Cristo ele veio para falar, eu vim trazer o equilíbrio. O propósito desse equilíbrio é que vivemos uma vida terrena como se estivesse vivendo uma vida no céu. Verdade, né? E nós temos que entender isso que Deus ele tem para nós, né? Esse propósito de Deus para os nossos dias de hoje. Não é apenas estar dentro da igreja, né? Fazer parte dela. Às vezes nós temos aquele entendimento que estar dentro da igreja, ser dentro da igreja é em quatro paredes, né? Mas há uma palavra que se chama, que fala assim, eclésia, né? Tirado para fora, tirados para fora, né? Então, hoje, no meu modo de ver, nós, vamos colocar nós, né, em geral, como pastores, estamos muito focados para templos dentro da igreja, né? E o propósito de Deus vai além disso, né? Abrange isso, né? Que é fora de quatro paredes, né? A buscar aqueles que estão perdidos, né? E Jesus ele fez muito bem isso, né? Ele foi buscar aquele que estava perdido, aquele que, né, aquele pecador, aquele homem que não tinha mais valor para a sociedade. Ele foi lá resgatar e trazer vida, né? Então ele deu um propósito. Então é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. Ela traz isso para o nosso coração. Ele coloca isso como propósito para nós hoje, né? Buscar aquele que está perdido, não está entre quatro paredes, né?
achando muitas das vezes que ali é a igreja, ali é o propósito, ali é a nossa verdade. Não, é muito mais do que isso, né? Deus quer muito mais para nós, né? E Deus tem muita coisa para acrescentar na nossa vida lá fora, lá fora. Verdade. Muita coisa. É porque quando a gente olha para a caminhada de Cristo, aos 12 anos ele chega no templo, ele prega, mais 18 anos, Cristo ele volta para sua rotina, e quando ele volta da sua rotina, no primeiro lugar que ele vai para a beira do Jordão para ser batizado. Ele não Exatamente, é batizado dentro exatamente. do templo de Não, Jerusalém, não, ele vai para a beira é do fora, Jordão. é fora, né? A gente nota que Jesus ele vai trazer uma mensagem para 5.000 pessoas, né, ao público, né? E ali ele vai, além de trazer a palavra, alimentá-los, né? E é interessante que, ao mesmo tempo que Jesus ele faz a sua obra fora do templo, e quando ele está na casa de um fariseu, ele não fala nada, ele fica em silêncio, né? É Ele só verdade. vai falar quando aquela mulher do vaso de alabastro chega. Ele mostra para nós que o propósito dele não é se concentrar, né, dentro de apenas de um lugar, mas sim abrir a extensão para fora, né? Que a gente venha entender esse propósito do Senhor, né? Às vezes a gente está muito preocupado em levantar templos, em estar dentro da igreja, em arrumar uma igreja, mas nós somos a igreja do Senhor, né? E a nossa visão ela tem que estar além de quatro paredes. É, o maior propósito que Cristo trouxe é trazer esperança para uma nação, para a humanidade que já estava perdida, né? É verdade. Os templos já existiam quando Jesus já estava edificado, da época de Salomão, mas estávamos todos perdidos numa grande veracidade de silêncio de Deus. Se havia silêncio, havia pecado, havia a treva dominava sobre o povo de Israel por 400 anos. E a luz chegou, Exatamente. trazendo o maior propósito, o amor e a misericórdia do Deus Pai. Maravilha. Glórias a Deus, né? Vós sois o sal da terra É, e a luz do luz do mundo, mundo. né? Então, a luz, quando ela chega, ela dissipa as trevas, né? É isso que é maravilhoso, né? Que aonde há luz, não há trevas, né? Então, esse nosso Jesus, ele nos levantou também com esse propósito de levar a luz aonde há trevas, né? E é isso que é maravilhoso na palavra do Senhor, porque ele pega uma pessoa que estava imersa às trevas e traz para a sua maravilhosa luz, né? Então, esse é um dos propósitos do Senhor, é tirar aquele que está perdido, aquele que está em meias trevas, né? Aquele que está em meia escuridão. Esse é o propósito do nosso Deus, é resgatar essas almas para a sua maravilhosa luz. E de séculos em séculos, né? E ele deixou incumbido para nós que obras maiores iremos fazer. Exatamente, O exatamente. maior propósito que a gente devemos entender é que ele trouxe o sabor da esperança, do amor, né? De falar assim, somos filhos de um Deus, né? De poder vivenciar e viver, né? Esse propósito de Cristo, mas um propósito que não foi fácil. Estava tudo perdido, né, pastor Everaldo? É verdade. E esse nosso Jesus, ele aparece no cenário e traz tudo de volta. E ele religa o homem a Deus novamente, né? E, e hoje nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, para exaltar o nome dele, por tudo que ele fez na nossa vida, né? E há uma palavra que é gratidão. Hoje nós temos gratidão ao Senhor por tudo que ele fez por nós e nós usamos isso para salvar, resgatar outras pessoas também, né? A mesma gratidão que nós temos com esse nosso Jesus que nos libertou, que transformou a nossa vida, hoje nós fazemos uso da sua palavra, né? Da autoridade que ele nos deu para ir resgatar outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser transformadas pelo nome dele, É. né? E nesse propósito, né? O que te levou a ser pastor, a ter um ministério? É, foi algo muito interessante, né?
certa vez, lá em Lorena, São Paulo, né? É, mu- nem pensava estar em Três Rios e vim para Três Rios. Eu falei um dia com uma pessoa assim, é, eu vou para o Rio de Janeiro, né? E uma determinada pessoa falou para mim, mas você vai fazer o que no Rio de Janeiro? Eu falei assim, eu vou para lá, eu vou ser pastor. E na época eu estava fazendo teologia, né? E eu fui questionar acerca disso. Eu falei, então eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou ser pastor lá no Rio de Janeiro. Mas ainda não era. É. E aos poucos, essa vocação ela foi aparecendo, né? Esse desejo ele foi nascendo pouco a pouco, foi aparecendo pouco a pouco, essa chama foi queimando no coração aos pouquinhos. E quando menos esperei, cheguei em Três Rios, né? Ainda não era pastor, e aqui em Três Rios eu fui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, consagrado a pastor, né? Que é algo muito maravilhoso na nossa vida, né? E nesse ministério, né, graça e fé é um propósito muito relevante, né, o pastor, porque quando você fala em graça e fé, é um propósito da igreja atual hoje. Exatamente, É ensinar a graça e o povo tem que ter fé, né? exatamente. A graça, né? O favor imerecido, né? Nós não merecíamos, mas o Senhor, ele estendeu a nós a sua misericórdia, né? E esse nome é um nome bastante interessante, Missão Graça e Fé, né? Aonde nosso pastor Carlinhos, Deus deu a ele a revelação desse ministério e, e que nos chama muita atenção, né? A graça de Deus e é necessário a gente, né? Ser participante da graça do Senhor e a fé é algo que não pode faltar na vida do cristão, É o né? fundo firmamento, Exatamente, exatamente, é o firme firmamento, fundamento, né? Então, nós temos que estar firmados na fé, né? No nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é a nossa base, né? Ele é tudo para nós. mas o maior propósito que gera dentro do Senhor hoje para que a igreja possa avançar, qual o propósito que o Senhor traça, né, para o ministério, para a vida do Senhor? Porque Jesus está voltando, né, pastor? É verdade. Hoje nós estamos nos levantando, pastor, trabalhando muito mais fora da igreja do que próprio dentro da igreja, né? Nós temos nossos trabalhos dentro da igreja, eh, mas hoje nós entendemos que é necessário a gente sair um pouquinho ali das quatro paredes e ir ganhar almas lá fora, buscar almas lá fora, né? E nós entendemos isso nesse tempo. Passamos algum tempo dentro da igreja, ministrando, falando a palavra dentro da igreja, mas chegou o tempo, chegou a hora, e chegou o momento que Deus está fazendo queimar isso dentro do nosso coração, de ir lá fora e resgatar mais almas para o Senhor, né? São tantas pessoas que estão perdidas, tantas pessoas desviadas, tantas pessoas afastadas do caminho do Senhor, e nesse tempo Deus ele tem nos levantado. Nesse tempo, Deus ele tem queimado isso dentro do nosso coração. E atrás das pessoas que estão perdidas, né? Ou das ovelhas perdidas, né? Aquelas que estão afastadas. E Deus está Verdade. nos trazendo para esse propósito. E o ministério, né, Graça e Fé, tem preparado que tem pastores, tem Sim, sim. missionários, Graças né, a Deus. para buscar, né, o maior propósito, a igreja está preparada Exatamente. para esse propósito de receber aqueles que estão perdidos, né? E nós precisamos preparar os obreiros na palavra, no ensino, né? A Bíblia fala, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, a palavra do Senhor, ela é luz, né? Ela edifica, ela mostra o caminho, ela mostra onde nós estamos pisando. E o maior propósito nosso hoje é ensinar a palavra, é que as pessoas ela venham ter o entendimento daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está falando, né? Até para usufruir, né? Das bênçãos de Deus para a sua vida, né? Verdade. É, porque sem um conhecimento, né, não tem como você andar, né? Sem um conhecimento de
quanto você tem que colocar de sal na Não é? comida, você acaba Estraga estragando. ela, não é E se verdade? você também não saber colocar o sal na comida, fica sem gosto, né? Assim é esse Cristo, assim é o ministério. O propósito é equilibrar, né, pastor? Exatamente, né. Para tudo ter uma medida, né, pastor. É, Tudo tem uma medida. É tudo que é demais, estraga. Também de menos, estraga. Então, há um equilíbrio, né. É preciso ter esse equilíbrio. E essa medida é o Senhor que nos dá, o Espírito Santo que nos dá, né. É Ele que nos capacita. e como igreja, como templo, né, a igreja, ela equilibrou em formar o obreiro, preparar e agora para avançar para buscar. Que também Exatamente. tem que ter esse equilíbrio. Não adianta pegar e ir para a rua e trazer, né, e não tiver esse equilíbrio. Não, eu trago e cuido, preparo e lanço. É verdade. Cuidado. Primeiro daqueles que estão dentro de casa, né? E é isso que Deus tem falado muito forte ao meu coração nesses últimos tempos, né? Nesses últimos dias, né? E a gente tem buscado muito ao Senhor uma resposta de Deus. E Deus tem falado muito isso com a gente, o cuidado dentro de casa, né? Ou Verdade. dentro da nossa própria igreja. Porque às vezes a gente quer buscar fora, mas esquece aqueles que estão dentro. E às vezes aquele que está dentro está ferido, está machucado, né? Precisando de uma transformação, precisando de um cuidado a mais, da nossa própria, da nossa parte, né? Vamos dizer assim. E se a gente não cuidar daqueles que estão dentro, a gente não, nós não temos a capacidade de buscar fora, porque a gente precisa sarar aqueles que estão dentro, para que aqueles que chegarem de fora também ser cuidados, né? Ser bem cuidados. Ser cuidado e ser curado por aqueles que foi curado, Exatamente, né, pastor? exatamente. E o senhor já teve essas experiências aqui em Entre Rio, né? Sim, sim. Uma das experiências que eu tive aqui em Três Rios foi muito bacana, né? Ainda no ministério do pastor Brian, Unção Divina, eu tive a oportunidade de passar por uma clínica de recuperação, né? Eu e minha esposa, vivenciamos esse tempo, foi um tempo muito bacana, de muitas experiências com Deus, né? Onde nós cuidamos de 32 meninos ali dentro daquela clínica, né? Essa, pô. E como que nós vimos o agir de Deus, os milagres de Deus ali naquele lugar, né? Pessoas serem transformadas, pessoas que chegaram ali sem nada e depois ter um casamento, um trabalho, né? De fato a sua vida transformadas, né? Tantas experiências que Deus nos deu ali dentro daquele lugar, né? Que faz com que a gente se apegue cada vez mais ao Senhor mesmo. O senhor ficou quanto tempo nessa clínica? Ficamos ali, eh, praticamente 2 anos, né, De muito praticamente trabalho, né? 2 anos. Mas o senhor já veio para a clínica quando o senhor chegou aqui de São Paulo? Quando o propósito de Deus entrou na sua vida, você veio, como o senhor chegou aqui em Três Rios? Eu vim para Qual foi o Três propósito de é, você chegar aqui? isso é Que é Rio, né? interessante, né. É. Eu trabalhava na empresa, lá em Lorena, chamada PP Plana, né, e determinado dia, o patrão chegou em mim e falou para mim assim: "Olha, nós estamos indo para Três Rios", e me fez a proposta, né. E assim, pra não ficar em Lorena, né, eu vou ficar desempregado, então aonde a empresa for, eu também vou, né. E Três Is, aonde é Três Is, né? Não sabia, não conhecia. E, e antes disso, no nosso ministério, um pastor ele tinha nos convidado para ir para Manaus, né. E eu conversando com a minha esposa, ela não achou interessante ir, não era legal ir naquele momento. E passou-se um mês depois, o nosso patrão ele veio e fez a essa proposta para a gente vir para Três Rios. E quando eu fui falar com ela, né, aceitou, assim, logo rápido, Que né. benção. Falei: "Poxa, então vamos para Três Rios, né". E a gente, nessa caminhada, a gente vindo para Três Rios, meu Deus, aonde é essa cidade, né? Onde fica isso? Né? O que que vai ser da gente nessa cidade? Nós chegamos aqui em 2007, né? Eu e minha esposa juntos. E o primeiro ministério onde nós ficamos ali
congregando, foi com o pastor Brian, a unção divina, né? E ali eu cheguei aqui em Três Rios como presbítero, ainda não era pastor, né? E, e nesse ministério a gente foi crescendo, a gente foi ganhando um conhecimento das coisas, né, da palavra de Deus, aprendendo. E até que o pastor, na época, ele abriu a clínica. E como nós fazíamos parte desse ministério, né? Nesse tempo eu tinha saído do meu trabalho, largado do meu trabalho, né? E a clínica apareceu na minha vida, né? Ela veio cair nas minhas mãos, né? E foi uma oportunidade que Deus ele deu para gente, né? Então eu creio que um desses propósitos foi Deus nos colocar dentro daquela clínica para que a gente visse, né, o poder dele se manifestando na vida daquelas pessoas, né? Não só na minha vida, mas também na vida da minha esposa, como ela teve grandes experiências dentro daquele lugar. Esses dias mesmo eu estava conversando sobre Elias, né? Que ele vai dizer para o Senhor que ele não era melhor que seus pais, pedir para Deus a morte. E Deus vai falar para ele, ainda há 7.000 É isso. escondidos, né? É isso que eu tenho levado. O propósito da igreja é, é se unir numa conexão de unir cada talento, cada unção a um só propósito. É verdade, O propósito da igreja atual hoje é se reconectar como aquela igreja de Atos dos Apóstolos. verdade. Não havia distinção. Saía tudo de Jerusalém para o mesmo propósito: ir de pregoar o evangelho Tudo é a criatura, né? toda criatura, de Samaria até os confins da terra. Por um momento a igreja estava estagnada, ela estava cumprindo o propósito, estava se fortalecendo. Mas quando parece um apóstolo Paulo, né, com vontade de fazer, e a igreja é impulsionada a começar a caminhar. O maior propósito da igreja é caminhar. A Exatamente. igreja começa a sair, vai para Antioquia, vai para Grécia, é rejeitada, é apedrejada. O maior propósito da igreja não é sobre nós, homens. É verdade, né? Somos somente o instrumento. É sobre Cristo, né? Sobre Cristo. É sobre Jesus. E às vezes a gente se perde porque o homem ele se coloca na frente, né? Ele coloca o seu eu na frente, o seu ego na frente, e isso atrapalha a obra de Jesus Cristo, né? Quando a gente permite Jesus tomar a frente, Jesus ir na frente, as coisas fluem, né? E essa igreja, elas viviam uma doutrina dos apóstolos, né, pastor Everaldo? Né? Eles viviam comunhão, e isso era muito forte, porque a igreja nesse tempo ela crescia. Esse tempo, o tempo de perseguição, né, onde eles eram perseguidos, mas eles estavam crescendo, porque eles andavam na doutrina, né, na oração, né, na comunhão, no partir do pão, né? E isso aqui é maravilhoso. O propósito, né? O último propósito que Cristo deixa para os seus discípulos é: ficai Em em Jerusalém. Jerusalém. Fique junto, reunido, né? Traga mais pessoas. Não foram só os 12. É verdade. Em Atos dos Apóstolos foram 120 que estavam Exatamente. aptos a ser cheios pelo Espírito Espírito Santo. Santo. Isso aí. Mas a casa tinha mais pessoas, mas que tinha o comprometimento, né? E entender o propósito de Cristo, que eu vou receber não é para mim, né? Vai vir sobre mim, mas não é para mim. O propósito é para me distribuir, para salvar alguém, dar esperança para alguém, porque Cristo só colocou o propósito de Cristo veio aqui para nos dar esperança. É verdade. É para nos transformar. Éramos seres desprezíveis, é uma criatura. Ele nos É verdade. reelegeu, ele nos deu um nome, É verdade. ele nos tirou da escravidão, ele nos libertou. Exatamente, né? Jesus ele nos deu uma identidade, né, pastor Veraldo? É verdade? Nos deu uma identidade. E nesse tempo, né, aonde vinham pessoas de todos os lados, né, em Jerusalém, e estava ali os 120 dentro daquela casa, né? Poderia
ter aberto para mais pessoas, mas eu creio que aqueles que estavam ali estavam buscando afinco, estavam, sabe, com o coração aberto para receber a presença do Espírito Santo de Deus, né? Ser usado por Deus, E né? a comunhão foi tanta que transbordou por lá de fora. E Exatamente. os que estavam fora não entendia, pastor. É verdade. Quando a gente entendemos o propósito de Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, que nós somos a igreja de Cristo, é loucura. É verdade. É loucura para a carne, é loucura que está por lá de fora, porque eles não compreenderam aquela reunião. Não entenderam nada, né? Mas o mais improvável, que era Pedro, pesar de fala, um homem, né? E ele viu que ali ele foi curado. Exatamente, né? E foi 3.000, depois 5.000, e de geração em geração. E se a gente vê que foi um dos discípulos que negou a Jesus, né? Por 3 vezes. Mas depois de Atos dos Apóstolos, ele está transformado, ele está, sabe, cheio da presença, ele quer transmitir, ele quer passar aquilo que ele recebeu, né? Ele quer, sabe, entregar para alguém aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo, né? Ele Esse entendeu o entendeu propósito. exatamente o propósito. Propósito de passar a presença, a graça, né, abundante que ele recebeu de Jesus Cristo para outras pessoas, né? Tanto que a gente vai ver depois, mais na frente, Atos dos Apóstolos, que aquele homem que estava sentado na porta formosa, ele vai dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, né? Levanta e anda no nome de Jesus, né? Esse é o propósito, ele entendeu esse propósito, né? Que não é o dinheiro, né? É muito mais do que o dinheiro. É a presença que nós carregamos na nossa vida, né? Jesus que nós carregamos na nossa vida. E quando nós chegamos dessa forma, com Jesus na nossa vida, em qualquer lugar, há uma transformação, né? Há algo diferente, há algo novo, há um milagre de Deus. É isso que é o mais importante. Pedro, ele ganhou 3.000 almas, mas teve a necessidade de subir o templo de Jerusalém. O templo que foi construído por Salomão, onde todo judeu iria. Ele não deixou de ser. É verdade. Ele não deixou de ser, né? É judeu, ele não deixou de conviver e ir no templo. E quando ele vai nesse momento, né, no propósito de Deus, ele já tinha outra visão. Porque ele andou 3 anos e meio com Jesus. E Ao quantas vezes lado Jesus dele. subiu? Ele não, aquele homem era gravado todos os dias lá. É verdade. Mas quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele falou assim: o propósito foi consumado na minha vida. Maravilha, né? Primeiro ele andou com Jesus, né? Aprendeu com Jesus, né? Muitas das vezes foi repreendido por Jesus, né? É. Mas chegou o momento dele, né? Chegou a hora dele de levar isso para frente, levar o seu ministério para frente, né? De mostrar a transformação que ele recebeu, né? A cura que ele recebeu, né? Então, eu me maravilho quando eu falo de Pedro, né? Apóstolo Pedro, porque quando nós olhamos para a Escritura, você vê um homem rude, né? Rude, meio que, né? Em outras palavras, grosseirão, né? É. Mas daqui a pouco, lá no Atos dos Apóstolos, ele está ali ganhando almas para Jesus, ele está com o coração cheio, né? Ele está com o coração queimando por Cristo, né? Fazendo a vontade do Pai. E como Deus transforma. E esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Pegar o velho homem e transformar ele numa nova criatura, né? Pedro virou sal. Ele falou assim: Sal. eu vim para equilibrar as coisas, né? Ele Exatamente. veio para equilibrar, porque quando ele chega, né, aquele homem estava ali, a porta era formosa, Exatamente. tinha beleza na Exatamente. porta. E é interessante que as pessoas colocavam ele ali só para receber algo dele, É. né? A intenção dele, na verdade, era estar dentro do templo, né? Porque quando nós vamos ler a palavra, assim que ele recebeu a cura, o primeiro lugar que ele foi para dentro do templo, né? Foi correr para dentro do templo, pulando de alegria, né? Então, o tempo todo que ele está ali, ele quer adorar o Senhor também. É assim que nós devemos entender
Esse bate-papo é para a gente refletir qual é o propósito da igreja no tempo atual. É querer manter pessoas na porta, é querer que a porta seja formosa, Verdade. é querer apresentar algo de nós que quando João e Pedro entraram no templo, eu não tenho nada dessa terra. Verdade. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada dessa terra, não tenho nada. Então, eu não tenho nada, mas eu tenho um Cristo, Em Cristo. aquele que morreu na cruz, aquele que pode transformar a sua vida. Exatamente, né? Vai além do dinheiro, né? Vai além de Vai tudo além dessa das terra. coisas que estão nessa terra, onde tudo é perecível, tudo vai passar, mas a palavra de Deus ela não vai Não vai passar, passar. O né? propósito de Deus da cruz não vai passar. O Exatamente, amor de Deus não vai passar. exatamente. Mas e nós, como igreja, e os templos, não adianta ter um templo tão lindo, mas a pessoa estiver na porta, mendigando. Exato. O pastor Everaldo fala da paralisia, hoje que nós estamos vivendo, né? Não adianta ter um templo e enquanto as pessoas estão paralíticas. Dentro do templo. Exatamente. É isso que nós temos buscado nesse tempo. Primeiro, a presença de Deus e depois o coração das pessoas, né? E é isso que é transformador, é isso que nos faz nós se levantarmos, né? E irmos atrás, porque nós sabemos que esse tempo, que é o tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo, está próximo, né? E nesse tempo Deus ele está queimando nosso coração por dentro, para que a gente não venha se tornar paralítico, mas venham trazer um paralítico e dar vida a ele, fazer com que ele ande, com que ele caminhe na presença do Senhor com as suas próprias pernas, né? Não é com as armas, né, carnais que iremos conseguir isso. É verdade. Pedro, ele ora, não, eu não tenho nada, mas o que eu recebi, né? Ele foi Isso aí. compartilhar no templo, mas ele não aceitou. Se eu vou compartilhar, eu vou entrar no templo, você não pode ficar sentado aqui. É verdade, né? É, É isso não aí. tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele tinha Exato. acabado de receber, tem pessoas que não querem dividir o que Deus colocou sobre ela. Exatamente. Aí Levanta levanta-te e anda. e anda. O propósito da igreja hoje, atual, é levanta e anda. É Exatamente. uma mão, ó. Estender a mão. Não adianta profetizar se você não estiver disponível para estender a mão para levantar alguém do chão. É verdade. Nós estamos vivendo no tempo do compartilhamento, né, professor Verão? É A gente verdade. compartilha tanta coisa, né? No WhatsApp, no Facebook, Instagram, né? Mas a gente percebe que isso aí já tinha muito tempo atrás, né? É o que Pedro e João estavam fazendo, né? Estendendo a mão para alguém, compartilhando a unção que recebeu, né? O Espírito Santo de Deus, ele só está passando para alguém que precisava, né? Estendendo a mão e entregando a presença de Deus para aquele homem sentado na beira do caminho, né? Compartilhando, né? Se preocupando com tantas coisas e esquecendo do básico, né, Verdade. pastor? Do cuidado, do amor pela pessoa que está perto da gente, do nosso lado, né? E às vezes a gente acaba que se perdendo no meio do caminho, né? E é necessário a gente voltar atrás, né? É necessário nós reconhecermos isso, né? Aonde nós erramos, onde nós falhamos, aonde eu errei. Se for necessário voltar atrás para corrigir a rota, nós vamos voltar atrás, né? E é isso que Deus ele quer da gente, quer de nós, né? Que nós venhamos entender o propósito desse tempo, do que ele quer para nossa vida, né? Não adianta correr muito e não alcançar ninguém, né? É como aquela Maria, quando ela chega no túmulo de Jesus, né? Ela olha no túmulo e fala assim: roubaram o corpo do mestre, né? E ela vai aos discípulos, avisar os discípulos, vêm correndo, quando chegam correndo não entenderam nada, né? Então nós precisamos entender o que que Jesus ele tem para nós nesse tempo, né? Que é alcançar pessoas e cuidar de pessoas, cuidado das pessoas. E ele vai nos fortalecer, né?
que o Espírito Santo de Deus, ele habita sobre nós, É verdade. né? Verdade. Como é em Atos dos Apóstolos, e ele nos deu poder, ele nos deu autoridade para que possamos avançar, né? Mas devemos viver o propósito da igreja. O propósito é estender a mão. Sim. Não adianta só profetizar, mas tem que estender a mão, de Uhum. olhar com olhar de cuidado para aquele irmão que ainda não conseguiu entrar para dentro do templo. É verdade. O templo não é exclusividade de uns, É é de verdade. É todos. de todos. Porque o sacrifício foi para todos. Exatamente. Já não precisamos mais de tanques. É O véu verdade. já foi rasgado. Exatamente. O sangue de Jesus já foi derramado. Porque tanque de Betesda limita o poder de Jesus Cristo. É verdade, né? Todos têm hoje a liberdade, né, de chegar ao Pai, né? E o senhor falou algo muito interessante desse tanque, né? Porque aonde havia muitas pessoas ali naquele lugar e Jesus ele foi ali por um, né? Salvar aquele homem que estava ali há 38 anos paralítico naquele tanque, é onde Jesus realizou um milagre na vida dele, né? Um verdadeiro milagre na vida daquele homem, né? E Jesus pôde dar vida novamente para ele, né? Aquilo que ele queria tanto era andar, caminhar sobre suas próprias pernas, e Jesus entregou aquilo para ele, né? E isso é muito poderoso, né? É muito Verdade. E maravilhoso. ele tinha perdido a esperança, pastor. Exatamente. E Cristo, quando entra ali, ele mostra como a igreja, o templo estava dividido. Tinha um lugar formoso, mas que tinha algumas exclusividades. Exatamente. Quem tinha alguma deficiência não entrava. Não entrava. A porta era formosa, mas o aleijado só podia receber fora. Fora. Dentro não. Exatamente. E isso que é muito perigoso, né? A seleção, né? Se é para todos, porque uns estão pro lado de fora, né? Porque aí Jesus saiu do templo e chega onde? No tanque de Betesda. O Exatamente. templo era lindo, tinha porta formosa, mas tinha cambisas na porta. Não, o problema não é o negócio, o problema era a facilidade, porque só tem negócio quem investe no negócio. É verdade. Porque ele estava vendendo pomba, porque o povo já não queria mais trazer o sacrifício de casa. Já queria chegar fácil. É muito fácil, né? Se não existe evangelho sem sacrifício. Exatamente. Não tem como oferecer nada a Deus sem sacrificar. Exatamente. A gente vai dizer que há um preço que já foi pago para a salvação, né? Mas nós que queremos levar a palavra de Deus, fazer o ir de Deus acontecer, nós precisamos pagar um preço, sim, né? E o senhor falou algo muito interessante, que eles já queriam aproveitar o que já tinha na porta do templo para sacrificar, não trazer de casa, cuidar, né? Preparar exatamente, né? Para oferecer para o Senhor, né? Já queria pegar pronto. Pronto, exatamente. Você vê que as pessoas não entenderam nada, né? Quando Jesus fala assim, eu vou derrubar esse templo em 3 dias, né? E as pessoas ficaram assim, mas como é que pode, né? Um templo como esse, estruturado, vai ser derrubado em 3 dias, vai ser levantado novamente. Ele não estava falando disso, né? Ele estava falando de nós aqui hoje, né? A sua presença na nossa vida, né? Morreu na cruz do Calvário, ao 3º dia ressuscitou, o véu do templo foi rasgado e trouxe vida para nós. E vida Glória com a Deus. abundância. E vida com Esse abundância. é o grande propósito de nós, igreja. Nós que recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. É verdade. E vivemos na dependência do Espírito Santo, entendendo o maior propósito. É verdade. Pode ter cambiça na porta, não importa, o meu sacrifício vem de casa. Pode estar pesado, mas eu pego a minha cruz, eu tenho que carregar para levar para o templo. E pastor Verão, se o senhor me permite lembrar,
Jesus, antes de ir para o tanque, ele foi convidado para ir para uma festa, Verdade. não é? É, Então, assim, enquanto ele está indo para a festa, ele olha para o tanque e se direciona para o tanque, né? Então, a visão de Jesus, ele é outra. o propósito O dele. propósito dele é outro, não é? Não é festa, não é comida nem bebida, Bebida. é fazer a vontade do Pai. É verdade. Então, esse tem que ser o nosso propósito Nossa. também, né? É fazer a vontade do Pai. É de olhar com misericórdia, né? Exatamente. De que lá estava cada um, quando aquele homem relata, mas tu quer ser. Não, mas Jesus, e ninguém me. Aí, olha só, já tinha perdido a esperança. É verdade. E o maior propósito hoje, pastor Everaldo, é ter o nosso nome escrito no livro da No vida, livro da vida. né? Que não adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação. Exatamente. Não Exatamente. adianta ganhar o mundo todo e perder a A salvação. salvação. Perder a esperança, perder o propósito de Cristo. Né? Que o maior propósito de Cristo foi para salvar. Exatamente. Foi Exatamente. para salvar. Ele entra naquele tanque de Betesda para dizer: ei, ainda tem salvação para sua casa, para sua família, ainda tem salvação para você. O mesmo Deus que transformou a nossa vida, né, pastor Everaldo? Fez a sua obra em nós. Eu creio também que ele está fazendo na vida de muitas pessoas, né? Que irão assistir, que estão assistindo esse vídeo, que Deus ele possa te alcançar, né? Ele possa fazer as maravilhas dele na vida de cada um, né? E que o maior propósito seja o nosso nome está escrito no livro da vida, Verdade. né? Que naquele grande dia nós íamos nos encontrar, né? E jubilar e cantar, se assentar na mesa com Cristo Jesus, né? Esse é o maior propósito de todos, né? Como nós dizemos aqui, não adianta ganhar o mundo todo e se perder. Então, nada foi, valeu, né? É. Foi válido. O mais importante é nós deixarmos o nosso nome cravado no livro da vida, né? Esse é o maior propósito. E que o nome do Senhor ele seja glorificado, né? Devemos estar nesse propósito de nos salvar, mas levar alguns com a gente. Então, terminamos por aqui. Deixe o seu like, compartilha. Um forte abraço.